E já convidando aqui à frente os nossos próximos palestrantes. Dr. Duílio Reis da Rocha Filho, da Universidade Federal do Ceará, e Dr. João Paulo Neto Reis, da CAPCESP, que estarão juntos nesta próxima apresentação, que traz como tema colangiocarcinoma, insights clínicos e de auditoria em saúde. Dr. Duílio Reis da Rocha Filho é chefe da Unidade de Oncologia do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, oncologista do Grupo Oncologia DOR, residência em Oncologia Clínica pelo AC Camargo de São Paulo, mestrado e doutorado em Oncologia pelo AC Camargo, título de especialista em Oncologia Clínica, SBOC, membro do Comitê de Tumores Gastrointestinais da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, SBOC, e diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Dr. João Paulo Neto Reis. Nosso convidado é médico há mais de 30 anos, é dirigente de operadora de planos de saúde. Foi vice-presidente da Unidas e é o atual titular do Conselho Deliberativo da entidade. Para a saudação aos nossos insignes palestrantes, com a palavra a senhora moderadora dos trabalhos, doutora Denise Eloy. Bom, sejam muito bem-vindos. Agora o prazer é duplo, né? Tivemos uma grávida aqui, agora sim, tem um painel com 2 painelistas, né? E é um prazer tê-los aqui. Eu já vou, por conta do tempo, já facultar a palavra. João Paulo, primeiro, doutor Duílio, né? Duílio, desculpa, é um nome muito não, diferente, mas é muito bonito. Duílio, por favor, doutor Duílio. Fique à vontade. O nome é difícil mesmo, doutora Denise. O nome é difícil mesmo, não tem nenhum problema. Bom, muito bom dia a todos. Eu tenho um passador de slides. Primeiro, eu queria dizer que é um grande prazer e uma alegria estar aqui com vocês. A gente, oncologista, precisa se ver como parceiros dos colegas auditores. Na análise, o desafio que nós temos todo dia é o mesmo desafio que os auditores têm, de tentar oferecer sempre intervenções que ofereçam, de fato, modificações à vida das pessoas, respeitando o sofrimento das pessoas e respeitando o tamanho do desafio do sistema, que é cada vez maior, né? E eu observei o programa e fiquei impressionado com a complexidade e abrangência do programa do Congresso da ABEA e com as implicações e repercussão. Ontem eu estava no Hospital das Clínicas e ouvindo as repercussões da discussão de CAR T-cells que houve aqui ontem. Já ouvi hoje novamente, então parabéns pelo tamanho e pelas repercussões do evento. Eu vou falar de uma aula especialmente desafiadora, ainda mais para uma plateia de auditores, de uma das doenças mais difíceis da oncologia e uma doença para a qual a gente tem visto avanços em pequenos passos, mas nos últimos anos em passos mais consistentes. Esses são os meus conflitos de interesse para esta apresentação. O que são os colangiocarcinomas ou tumores de vias biliares? A gente está falando de tumores do epitélio biliar, que pode estar presente em diferentes sítios, pode estar presente dentro do fígado, pode estar presente nas vias biliares extrahepáticas, que pode estar presente na vesícula. E daí a categorização de tumores de vias biliares que nós fazemos, colangiocarcinomas intrahepáticos, extrahepáticos de vesícula biliar, cada um com algumas características clínicas e implicações biológicas diferentes. Uma das preocupações que nós temos quando falamos dos tumores de vias biliares é a incidência crescente dessa doença. Observe nesse quadro à esquerda, especificamente os tumores intrahepáticos, que são dados norte-americanos nos últimos 20 anos, incidência crescendo de forma rápida, mortalidade crescendo de forma rápida, tanto em homens quanto em mulheres. Então, a gente precisa estar preparado para lidar com essa condição. E uma das grandes dificuldades que nós temos é que essa é uma doença silenciosa. Os diagnósticos costumam ser tardios, não temos métodos de rastreamento de tumores de vias biliares. Isso leva a esse cenário que eu apresento nesse slide. Boa parte dos diagnósticos é feita de forma tardia. Isso aqui é a porcentagem de diagnósticos feitos já em um cenário metastático,
nos Estados Unidos, não é no Brasil. A gente teria números piores aqui. Mas vejam que, de forma geral, nós temos próximo a 50% dos pacientes com tumores de vias biliares descobrindo suas doenças em um momento em que a doença é incurável, o que, claro, tem implicações muito graves para o futuro dessas pessoas. O que é que a gente pode esperar de um paciente que tem uma doença de via biliar avançada ou metastática? E eu convido-os a procurar a barra vermelha nesse gráfico, que é a barra de sobrevida em 5 anos. São dados desprezíveis. Qualquer que seja o sítio primário, extrahepático, intrahepático ou de vesícula biliar, a chance de um paciente com diagnóstico de doença avançada estar vivo em 5 anos é inferior a 5%. São casos anedotais. A sobrevida mediana do paciente com esse diagnóstico é contada em poucos meses. Sem tratamento, em 4, 5, 6 meses. Quando a gente falar sobre os pequenos avanços que nós temos nos últimos 20 anos, eu queria que vocês tivessem em mente, em perspectiva, o que acontece com os pacientes sem tratamento. E isso nos leva ao tratamento, né? O que é que a gente oferece para um paciente que tem essa doença tão difícil? Historicamente, se consagrou um par de quimioterápicos. A gente usa ainda no SUS uma combinação de quimioterapia, gemcitabina, cisplatina, que quando surgiu foi louvada como um avanço expressivo, mas vejam que mesmo dentro deste avanço, a sobrevida mediana esperada nos pacientes era inferior a 1 ano. É uma daquelas doenças gastrointestinais que a gente, de fato, tem avanços modestos. Isso se consagrou assim historicamente. Mais recentemente, a gente teve a incorporação da imunoterapia em tantos cenários na oncologia, incluindo os tumores de vias biliares. Isso aqui é o que nos motivou a criar um novo padrão de tratamento, que hoje é quimioterapia mais imunoterapia. O que é que a gente tem de resultados com essa combinação? E esse slide ilustra isso. Há um ganho de sobrevida mediana. Vocês vão ver os números e vão concordar com o número comigo, que são números ainda modestos. O ganho de sobrevida mediana aqui vai de 11,3 meses para 12,9 meses. Esse é bem o cenário de oncologia gastrointestinal e bem o cenário de tumores de vias biliares. Até que ponto se deve valorizar um ganho de benefício, um ganho de sobrevida dessa magnitude? E aí a gente precisa entender um pouco mais o comportamento de pacientes que fazem imunoterapia em doenças de prognóstico tão difícil. Vejam que as curvas, elas correm de forma basicamente coincidente pelos primeiros 6 meses, 9 meses. A partir de então, as curvas começam a se separar. Isso faz com que a gente não consiga depreender de forma clara o impacto do benefício com dados de mediana. Porque a mediana, na prática, o que ela vai fazer é avaliar a diferença entre um braço e outro neste ponto entre as curvas, que, de fato, é uma diferença pequena. Mas essa diferença aumenta ao longo do tempo, como em tantos estudos de imunoterapia. O que acontece é que há uma fração de pacientes limitada que tem um benefício robusto. Isso fica mais claro quando nós olhamos o que acontece tardiamente. Em 24 meses, a proporção de pacientes vivos dobra de 11% para 23%. Aqui a gente começa a ter um número que nos traz algum entusiasmo maior para oferecer o tratamento para esses pacientes. E a gente vê na prática isso trazendo implicações para os nossos doentes. A gente oferecer um aumento de sobrevida, há uma melhora de resposta, uma melhora de qualidade de resposta, respostas mais duradouras. E a gente começa a ver cenários que não víamos poucos anos atrás, como, por exemplo, esse paciente que tinha uma grande lesão intrahepática, inoperável, começou químio mais imunoterapia e teve uma redução tumoral tão expressiva que ele conseguiu fazer um tratamento de consolidação com ablação. Ele fez uma terapia ablativa e se manteve livre de doença durante um longo período. Ou esse outro caso, em que uma paciente teve uma recidiva inoperável junto ao hilo hepático, e hoje, 1 ano depois dessa recidiva, a paciente tem uma doença dificilmente visível e tem uma qualidade de vida extraordinária, de forma totalmente assintomática. Ela mantém seus tratamentos mensais. Então, a gente consegue oferecer um cenário diferente, apesar de, em média, os números continuem muito duros. Mas, em algum momento, o paciente vai falhar a químio mais imunoterapia, o que acontece, de forma geral, em torno de 7 meses, 8 meses. E o que oferecer depois disso? Né? Se a gente já tem um cenário tão dramático inicialmente, ainda mais depois que o paciente falha ao tratamento de escolha. Em segunda linha, hoje nós temos essa rotina, que fazia quimioterapia baseada em oxaliplatina.
e é um daqueles estudos com P significativo que a gente para pensar o que é que eu estou realmente agregando a esses pacientes. A sobrevida mediana em segunda linha é de 6 meses. Tá? Então, com muita frequência, nós optamos por não oferecer tratamento de segunda linha diante do benefício dessa magnitude. Mas esse é um cenário que está em transformação, porque, como em tantas outras situações na oncologia, a gente tem buscado encontrar alvos moleculares acionáveis. E nenhuma outra doença na oncologia gastrointestinal a gente tem alvos acionáveis com tanta frequência quanto nos tumores de vias biliares. Isso aqui ilustra o que a gente tem com maior frequência. Tá? De forma geral, até metade dos pacientes com tumores de vias biliares vão ter alguma alteração molecular para a qual existe uma droga-alvo. Os alvos mais comuns são IDH, FGFR e ER2, como a gente vai ver adiante. O padrão de distribuição desses alvos genômicos muda dependendo do sítio de doença que nós estamos tratando. Os tumores intrahepáticos têm uma predileção pelas alterações de IDH e FGFR. Nos tumores extrahepáticos e de vesícula, essas alterações são bem menos frequentes e nós temos um aumento da concentração da representação de pacientes com ER2 alterados. E claro que isso tem implicações terapêuticas. Agora, a gente tem uma salada de alvos moleculares e, às vezes, fica difícil a gente entender qual é o alvo molecular que efetivamente importa, porque a gente está falando de um cenário em rápida transformação. E, conhecendo isso, a Sociedade Europeia de Oncologia Clínica resolveu fazer uma categorização de benefício, de magnitude, de importância desses alvos moleculares. E, ao fazer isso, em vias biliares, eles identificaram alguns alvos que são especialmente importantes, o que a ESMO chamou de alvos prontos para uso na rotina clínica, que, neste caso, são IDH1, FGFR, instabilidade microsatélite, NTRK, ER2, BRAF e CARRAS. Qual é a importância de identificar esses alvos? Isso aqui é um dado que mostra o que acontece com os pacientes que conseguem, em algum momento, fazer tratamentos alvo-dirigidos em tumores de vias biliares, nesse cenário tão dramático que a gente tem discutido. E nesse perfil de pacientes, após a falha de primeira linha, naquele cenário em que eu tenho 6 meses de sobrevida com a melhor quimioterapia, a gente tem uma possibilidade média de oferecer 14 meses de sobrevida para os pacientes que efetivamente têm acesso a essas intervenções. E aí, nesses próximos minutos, eu queria resumir o que a gente tem sobre um dos alvos mais importantes, que é IDH1. A gente comentou mais cedo, esse é um alvo que está presente em 20% dos tumores intrahepáticos. Então, não é um alvo raro, como tantos outros que nós temos abordado na nossa prática. E esse é o estudo que levou à aprovação da droga anti-IDH1 no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Um estudo chamado CLARITY, que mostra exatamente o cenário de falha à primeira linha que a gente explorou agora há pouco. Pacientes que tinham mutação de IDH1, que haviam feito 1 ou 2 linhas de quimioterapia e haviam falhado. E se encaixa naquele perfil de prognóstico tão difícil que a gente discutiu. Esses pacientes, nesse estudo clínico, foram tratados com ivosidenib, que é a droga anti-IDH1, ou placebo. E o que aconteceu nesses pacientes, e mais uma vez eu vou chamar a atenção, porque é importante a gente discutir isso, os dados de mediana. O impacto desse trabalho em mediana é muito pequeno. Há um aumento de 1,4 mês para 2,7 meses em sobrevida mediana, o que faz com que seja excepcionalmente duro discutir esse trabalho com um grupo de auditores. Mas, mais uma vez, a gente precisa entender o estudo. A gente está falando de uma droga, a gente está falando de uma doença em que, imediatamente, há uma fração muito grande de pacientes que progride, o que faz com que as sobrevidas medianas sejam sempre muito pequenas. Mas, a partir de 2, 3 meses, ou seja, após o tempo da mediana, as curvas se separam de forma muito clara. De forma que, após 6 meses de tratamento, ninguém do grupo placebo se mantinha sem progressão. Mas 1/3 dos pacientes com ivosidenib se mantinham com doença controlada. Após 1 ano de tratamento, 22% dos pacientes se mantinham com doença controlada. Mais uma vez, tendo em perspectiva a gravidade da doença, são números que trazem algum alento para esses pacientes em seus fins de vida. Isso também, sim, teve implicações em sobrevida global. Né? E a gente comentou, falha a quimioterapia, 5 meses, 6 meses de sobrevida mediana, a gente está lidando com 10 meses de sobrevida mediana com acesso a essa medicação, e, novamente,
identificando um grupo de pacientes que vai ter sobrevidas em 1 ano, em 2 anos, quando excepcionalmente sensíveis, o que a gente só vai saber depois que faz o tratamento. Isso fez com que o algoritmo de tratamento tenha sido revisto nos últimos poucos anos. Mais uma vez, eu trago a diretriz da Sociedade Europeia e, de forma curiosa, o primeiro passo do tratamento de qualquer paciente com tumor de via biliar avançado hoje, tanto segundo a diretriz europeia quanto segundo a diretriz americana, é checar o perfil molecular, é identificar quais alvos genômicos cada paciente individual vai ter. E por que se faz isso se eu já sei que a primeira linha de quimioterapia vai ser químio mais imuno? Porque se eu espero o paciente falhar a primeira linha de quimioterapia, eu não vou ter mais tempo de pesquisar, esperar resultado e fazer a segunda linha, porque o paciente vai perder performance status muito rapidamente. Então, uma vez feito o teste genômico, a gente vai oferecer químio mais imuno e, em seguida, terapia guiada por alvo molecular, no caso da mutação de DH1, o ivosdenib. E esse aqui é o painel de recomendações da NCCN sobre os tipos de alterações genômicas que são recomendadas que sejam pesquisadas no paciente com essa doença, chamando a atenção para os tumores, para os alvos de mais importância, que são os alvos SCAT1, IDH1, FGFR, NTRK, estabilidade microsatélite e BRAF. Com isso, a gente resume essa apresentação, lembrando que continua sendo uma doença muito difícil e de prognóstico pobre, apesar dos avanços. Tá? Ainda assim, nós temos uma primeira linha preferencial, Gencis mais imunoterapia, seja Durva, seja Pembro, que tem oferecido ganhos para uma fração limitada de pacientes de 20% e 30%, de forma longeva. A avaliação molecular é recomendada para todo paciente avançado, até metade dos pacientes vão ter alterações moleculares acionáveis. Deste grupo, com pacientes com tumores intrahepáticos, 20% vão ter alterações de DH1 e uma droga anti-DH1, o ivosdenib, vai ter impacto em controle de doença e em sobrevida global dentro desse cenário tão duro. Com isso, eu encerro a minha apresentação e chamo o Dr. João Paulo para seguir adiante. Muito obrigado. João Paulo. Agora com vocês o segundo Reis, né? Que é Dr. Duílio Reis e Dr. João Paulo Reis. Por favor. Olá, pessoal, bom dia. Você consegue ver a apresentação, doutor Duílio? Bom dia a todos, obrigado aí pelo convite mais uma vez da ABEA e também do apoio para estar aqui presente para dar continuidade àquilo que o Duílio mostrou muito bem. Então, a gente acabou de conhecer, é uma doença rara, né, como o Duílio falou, que a gente não... nós que somos gestores, eu sou cardiologista de formação, mas trabalho em operadora de plano de saúde há muito tempo. Não é comum a gente estar recebendo casos lá de pedidos de colangiocarcinoma, mas na hora que a gente analisa a doença rara de um modo geral, e é isso que eu vou mostrar para vocês, quando ela é analisada em conjunto, ela tem uma importância muito grande para qualquer operadora de plano de saúde. Então, a doença rara, quando analisada em conjunto, é muito importante, tem um peso importante sobre a carga de doença em uma população. E o que a gente traz aqui é conflito de interesse, é exatamente um estudo que vai ser apresentado agora em Barcelona, em novembro, na verdade, no evento da ISPO, Europa. E esse estudo a gente fez numa operadora de plano de saúde de autogestão, com abrangência nacional, abrangeu o período de 5 anos, 60 mil vidas passaram pela operadora durante esse período. E quando a gente procurou obter qual a lista de doenças raras no país, a gente teve uma dificuldade muito grande. Mesmo as associações que representam os hospitais de doenças raras não possuem uma lista, tipo assim, olha, são esses os CIDs de doenças raras que a gente considera no Brasil. É muito difícil ter essa lista. Então, a gente partiu de uma lista de doenças do Orphanet, que é um consórcio europeu de doenças raras. Fizemos um ajuste dessa lista para o CID-10, que é o CID, a classificação de doenças que a gente considera no nosso sistema informatizado da operadora. Fizemos um ajuste também para os casos em que não se aplica no Brasil o conceito de doença rara. Então, por exemplo, tinha lá fora, dengue. Dengue não é doença rara no Brasil. Câncer de tireoide. Então, algumas situações, câncer de colo uterino,
que em alguns países é doença rara e aqui no Brasil não é. Então, a gente foi fazendo esses ajustes e chegamos a uma lista de 790 e poucos códigos de CID que encontramos na nossa população. Então, ao pesquisar nessa população de 60 mil vidas, encontramos 3.564 pacientes com doenças raras. Não vejam, isso está longe de ser insignificante. Quase 6% dos pacientes de uma operadora de autogestão que atua no Brasil todo tem doença rara. Quando a gente separa entre as doenças raras oncológicas e as não oncológicas, as oncológicas têm um peso de 30,5%. Ou seja, elas têm um peso importante, mas não são a maioria. E quando a gente usa o conceito de ultra-raras, aquele conceito de 1 para 50 mil, teve mais ou menos, aqui eu não estou enxergando, acho que 2,9% da população. Então, isso também foi analisado nesse estudo. Então, o estudo, ele comparou quem tem outras condições da operadora com quem tem doenças raras, com quem tem raras oncológicas, quem tem ultra raras. E foi comparando a utilização e os custos. Mas o que eu trago aqui para vocês hoje é um braço pequeno, aqui desse grupo de doenças raras oncológicas, que é exatamente o que o Duílio acabou de mostrar. A dificuldade que a gente tem de encontrar esses pacientes exatamente pela sua raridade. O colangiocarcinoma, nessa análise, nesse estudo, representou 100ª posição no ranking de doenças raras. Então, aquilo que já é raro, no caso, também é considerado muito raro no caso do colangiocarcinoma. Esse é o estudo que vai ser apresentado lá, já foi aprovado. E aí, nesse braço de doenças oncológicas, nós separamos todos os pacientes que tinham neoplasia maligna do tubo digestivo. Foi só para ver o quanto o colangiocarcinoma representa de neoplasias do tubo digestivo. Foram 660 pacientes. Aqui é importante ressaltar, e aí o Duílio provavelmente vai estranhar muito a prevalência nessa população, mas nós temos, Duílio, uma população de 60% de idosos. Então, 60% de idosos da operadora, e, para quem não sabe, na saúde suplementar, o padrão é 12%. Então, a gente tem 5 vezes mais idosos do que a população. Nós somos bem avançados, já estamos em 2060, mais ou menos, em termos de faixa etária do Brasil. E aí encontramos 3,5% de colangiocarcinomas. Então, vejam que a média de idade foi em torno de 75 anos, quase 74% mulheres. E aí a gente foi comparando, bem, como é que é a utilização desses pacientes em quem tem colangiocarcinoma. Por que a gente faz pela utilização? Porque a partir da utilização, a gente traz para o valor presente, como é uma análise de 5 anos, eu tenho que pegar lá de 2019 e trazer o custo para o valor presente. Então, a gente parte da utilização, multiplica pelo custo do procedimento em si e chega para ter uma ideia de quanto é que esses pacientes no mundo real gastaram. Então, vejam que eles têm, para quem conhece aí mais ou menos o que é um padrão médio de utilização de alguém que não tem uma doença rara, está bem alto, tá? 104 exames, o normal é em torno de 30 a 40 exames por ano. No caso de internações hospitalares, aqui está muito alta, a probabilidade desse doente internar é muito grande, o tempo médio de permanência hospitalar é em torno de 40% maior do que o padrão. Então, tudo isso foi comparado nesse estudo. Quando a gente pega as despesas desses pacientes com colangiocarcinoma, 63% é com internação. Vejam que com terapia, e aqui terapia entre químio e rádio, não é tão alto, porque quando a gente pega um paciente com outros tipos de câncer, o gasto com quimioterapia e radioterapia é proporcionalmente muito maior do que no colangiocarcinoma, porque esses pacientes, eles, no final da vida, e o Duílio já falou que a vida deles é curta após determinada fase da doença, é muito alto com hospitalização, cirurgia, todas as complicações que esse tipo de doença dá.
Quando eu distribuo as despesas só com internação, eu pego aquele pedaço de internação e distribuo em gastos, vejam aqui, 26% com materiais, 19% com medicamentos. Então, é uma distribuição padrão, mais ou menos parecida com aquilo que a gente encontra em qualquer outra internação. Então, isso aqui não tem muita importância. Aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, esses doentes, eles têm lá o período de diagnóstico, que vocês vão ver aqui, corroborar aquilo que o Duílio mostrou na literatura internacional, na nossa operadora, é muito tardio também. Então, aqui a gente faz o seguinte, a gente traz todos os pacientes da operadora para o marco zero do início do tratamento, que, no caso, muitas das vezes é a própria quimioterapia, é uma cirurgia seguida de quimioterapia e assim por diante. Isso porque a gente traz, esses números negativos são menos 5 meses, menos 4 meses, até chegar no mês de início do tratamento, ou seja, o diagnóstico fechou e o médico assistente começou o tratamento. A partir daí eu começo a contar o número de meses, 12 meses depois. Isso é apenas para mostrar que essas doenças, e não é diferente para outros tipos de câncer, elas vêm crescendo. Até chegar aqui no início do tratamento, ela já vai começando a gastar mais, porque é fase de diagnóstico, eventualmente alguma cirurgia, e aqui começam os gastos para valer. Então, esses doentes com neoplasia de vias biliares, com colangiocarcinoma, gastam, em média, vamos arredondar aqui para 30 mil por mês. Então, isso dá mais ou menos 360 mil por ano. Então, qualquer nova incorporação de tecnologia, que no meu mundo real, eu já sei que eu gasto 360, ela, teoricamente, tem que me oferecer alguma coisa a mais de benefício clínico para acrescentar valor, que seria o conceito, grosseiramente falando, de custo-efetividade. No caso do meu mundo real, tá? Pode ser diferente para outras operadoras. Então, esse é um padrão aqui que a gente tem de comportamento no colangiocarcinoma. E vejam o seguinte, a gente fez análise também nesse estudo do custo dos últimos 5 anos de vida desses beneficiários. Vejam que essas pessoas, elas não gastavam muito 5 anos atrás, 4 anos, 3 anos, mas um pouquinho antes da doença ser feito o diagnóstico, ele já passou a gastar muito. Então, aqui começaram os procedimentos e o início do tratamento, provavelmente. E o último ano de vida atinge aqui um patamar de 300 mil. Bem, aqui abre toda uma discussão de cuidados paliativos, de o que é investido no último ano de vida. Mas, especificamente com relação ao colangiocarcinoma, a gente analisou também, que eu vou mostrar para vocês depois, a curva de sobrevida nesses pacientes desse estudo. Mas antes, eu queria mostrar só, eu até fotografei ali o slide que o Duílio mostrou, nessa nossa carteira, é um caso de mundo real, então, operadora tem assistência suplementar, não é SUS aqui. 80% estavam nas fases mais avançadas, 3 e 4 da doença. 60% aqui no estadiamento 4. Então, provavelmente, esses são os pacientes mais graves e que evoluíram pior no tratamento. Então, eu acho que bate mais ou menos com o que o Duílio tinha mostrado. Aí fizemos a curva de sobrevida, né, a curva de Kaplan desses beneficiários da operadora. E verificamos que a nossa mortalidade em 5 anos foi de 70%. É lógico que aqui vão ter aqueles casos que o Duílio mostrou, a doença localizada, eu não sei, a invasiva, aqueles tipos lá que ele mostrou, está tudo misturado aqui. Mas a verdade é que esses pacientes, a grande maioria, morreram num período mais curto, quando eles estão naquela fase de tratamento com drogas mais pesadas, vamos dizer assim, com quimioterapia para valer. Então, as considerações finais desse estudo foram o seguinte, esse pequeno braço de um estudo muito mais amplo de doença rara e que já gerou outros estudos de outras condições de saúde também. Que a prevalência do colangiocarcinoma nos idosos, porque a nossa carteira, como eu falei, é predominantemente de idosos, está bem alinhada com as tendências globais. Apesar de ser rara, né, ela tem uma carga econômica grande, né, não é usual. Os cânceres, de um modo geral, eles têm um gasto, obviamente, que muito maior do que na população geral, mas no último ano de vida realmente é significativo, acima de 300 mil. E a eficácia é limitada, porque a mortalidade continua alta, em que pese, obviamente, lembrando que o diagnóstico foi feito em fases tardias. E existe, a gente foi pesquisar na literatura, né, o
que está sendo feito de tratamento, e tem avanços aí, o Duílio pode falar melhor, estão sendo focados realmente em terapias mais eficazes. E, por fim, que a gente, assim, eu não queria nem falar especificamente de colangiocarcinoma, mas o olhar que o gestor, nós gestores, temos que ter para a doença rara de um modo geral. E, obviamente, que dentro das doenças raras, pensar aquelas que têm uma importância maior. Então, esse estudo, a gente entende que ele enfatiza a urgência de priorizar a estratégia de tratamento e melhorar o resultado de pacientes, não só com colangiocarcinoma, mas também com outras doenças raras. Tá bom? Era isso, Denise, eu acho que fiquei dentro do tempo. Excelente. Dá para umas perguntinhas. Obrigado. Dá para umas perguntinhas. Muito obrigada. Não foi à toa que vieram 2 reis, né? Porque a aula foi fantástica e bem complementares, né? Conversando muito com o conteúdo. Não recebi nenhuma perguntinha, mas já que você fez a provocação, João Paulo, sobre a questão de políticas públicas voltada a doenças raras no Brasil, tem tido mobilização de representações, etc., mas, apesar dessa janela do envelhecimento estar sendo evidenciada aí com muito mais celeridade do que o esperado pelo sistema, a gente não vê muito esforço no sentido de dar essas respostas. Eu trabalho no instituto que trabalha exatamente com a promoção de políticas inovadoras para o país. Eu não posso perder a oportunidade, com 2 especialistas aqui, de buscar saber a mobilização que as instituições e as sociedades podem fazer para qualificar essa assistência, além do investimento em inovação, naturalmente. Eu acho que, assim, até pouco tempo atrás, aí eu já sou bem antigo na saúde suplementar, a gente tinha muito aquilo na cabeça que doença rara é responsabilidade do governo, do sistema público. Não, a doença rara não, é o sistema público que cobra. Mas não, né? Eu acho que as operadoras de plano de saúde não têm por que se furtar a atender os beneficiários que têm essas patologias, né? Desde que tenha cobertura obrigatória, dentro das regras, das normas. Então, eu acho que esse estudo nosso que a gente fez, não há nenhum outro parecido que analisou utilização, custos, o que a operadora pretende fazer com relação a uma política específica para doenças raras. Então, assim, ele tem essa importância por ser inédito no caso da saúde suplementar. No sistema público, não. Tem muitos estudos, tem associações, mas eu não saberia te dizer hoje, eu acho que a evolução disso está muito na dependência daquilo que cada governo que entra, ou cada ministro da saúde, então, não há uma política, a meu ver, tá? Política de Estado. Existe uma política eventual de cada um que senta naquelas cadeiras lá. Não sei o que o Duílio acha. Queria aproveitar, eu fico feliz de ver os dados que você apresentou, João Paulo. Assim, é extraordinário ter essa percepção que a gente trabalha todo dia com isso, a gente usa referências americanas de epidemiologia, europeias. Você mostrou os números nossos de pacientes do sistema privado aqui no Brasil, e é importante para a gente ter essa percepção. Sobre a sua pergunta, doutora Denise, assim, acho que em relação à incorporação e o papel da sociedade, o papel do governo em relação a isso, tem um dado que me chama a atenção. Se a gente olha incorporações para câncer de mama no Brasil e avaliações pela Conitec para essas incorporações, a Conitec aprovou 75% das avaliações de mama que ela fez. E a gente olha aprovações para câncer coloretal, que é a segunda mais frequente dentre as avaliações todas, a Conitec recusou todas negadas. E tem alguns momentos que a gente tem dificuldade de entender por que um parecer de uma droga que parece ser muito eficiente em câncer de cólon é negada e em mama não. A gente olha os números de custos, de impacto orçamentário, de benefício individual, parece tudo muito semelhante. Para mama é aprovado e para cólon não. E a gente vai olhar participação em consultas públicas. E um exemplo que é simbólico, inibidores de ciclinas em câncer de mama. 3.000 participações em consultas públicas em mama, 49 em cólon. 50 participações de pessoas jurídicas em mama. 4 sociedades médicas participando. Ou seja, há uma participação que é brutalmente maior em câncer de mama. A gente entende que há um apelo popular, há organizações muito mais bem constituídas em câncer de mama do que em câncer de colo. Mas acho que o símbolo que fica disso é que a participação pública faz diferença. A organização das pessoas, das sociedades, associações de pacientes, associações médicas, isso tem um peso na hora de decisão pela incorporação ou não. Muito bom.
Parabéns pelas aulas, foram maravilhosas. Tem perguntas? Eu? Ah, Goldete. Ô, Gold, você veio para brilhantar aqui o nosso... Obrigada, Dê. Não conte para todo mundo que eu cheguei agora. Está trabalhando, né? Porque, afinal das contas, a gente aqui quebra pedra, mas trabalha junto. Eu queria perguntar para o João Paulo, aí é quase que uma opinião pessoal, mas ele tem gabarito para isso, se as operadoras de planos de saúde estão preparadas para identificar a doença rara e se eles vão ter capacidade ou coordenação de gestão para dar o acesso necessário para esses pacientes. Eu fui ruim com você agora, Joãozinho. Pois é. Não, mas assim, Goldete, eu acho que foi boa a pergunta no sentido que, assim, nós que somos gestores de operadora, a gente não tem muito elemento para contribuir para, por exemplo, um problema que não só o Duílio mostrou, do diagnóstico mais tardio, a demora no diagnóstico, é um dos grandes problemas da doença rara. Nós não temos muito elementos para ajudar a contribuir. É mais uma questão, acho que, de educação em saúde, de envolver a associação de representação de pacientes, para tentar criar programas específicos de rastreamento. Eu acho que o que nosso papel como gestor é mais no sentido de facilitar o acesso às tecnologias, no caso, principalmente no diagnóstico, a inclusão em linhas de cuidado, uma vez diagnosticada a doença rara, incluir em linhas de cuidado para que seja oferecido o melhor tratamento possível. Então, eu acho que é onde está o nosso papel. Essa outra parte que você falou, eu acho que é muito mais uma coisa que antecede a operadora de plano de saúde. Obrigada. Muito obrigada. A gente vai encerrar por conta do horário. Muito obrigada. A doutora Helena vem fazer uma homenagem aos senhores. Quem hoje de manhã assistiu à palestra da doutora Miyuki, viu que as operadoras, as caixas de autogestões, elas não têm condições de pagar o tratamento das doenças raras, mas identificar sim, porque vai ser um ou outro caso, né, isolado, porque não tem muita prevalência. Mas hoje, vocês que chegaram tarde, perderam a palestra da doutora Miyuki, que foi sobre o mutualismo fragmentado, tá? Isso aí fica, sabe para quê? Não vem mais no próximo congresso, quem não assistiu a primeira palestra. Eu anotei o nome de todo mundo que estava aqui. Então, vamos ao registro fotográfico. Doutora Helena Ronce, presidente da ABEA, doutora Débora Soares, vice-presidente, doutora